vocês? Meu nome é Gideon Gomes e esse é o canal Forjosos pela Palavra. Você que é novo no canal, eu queria pedir você para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like, isso ajuda muita gente aqui no canal e ajuda o trabalho de divulgação da palavra, amém? Hoje eu vou fazer uma meditação, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Amém? Nós vamos falar sobre persistência na oração. Vamos falar como quando Jesus pegou para falar sobre a oração, ele falou as seguintes palavras. Jesus falou assim, irmãos, e não orareis, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Na verdade, vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, isso fala eu e você, mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fechado a tua porta, ora a teu pai, que te vê e que está em oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então Deus, tipo assim, irmãos, não é pecado você orar no monte, você juntar com os irmãos e orar no monte, amém? O que Deus é contra é você ter a intenção no seu coração de fazer as coisas para você aparecer, para você se mostrar, amém? Deus é contra isso, porque a glória é dele. Tudo que serve de louvor que é feito tem que ser para o Senhor, amém? A gente não pode querer ter nada sobre adoração e nesse quesito. Então Jesus ele deixou bem claro que o melhor local para oração é dentro do nosso quarto, com a porta fechada, e é dessa forma que nós devemos orar. Então, aí Jesus ele continua falando, mas isso aqui, até o 9. E orando, não useis vãs repetições como fazem os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes que lhe pedis. Então, irmãos, Deus, ele sempre sabe o que você precisa. Mas vai chegar situações em nossas vidas que Deus ele vai querer que nós venhamos verbalizar. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso de um emprego. Vocês estão entendendo, irmão? Deus sabe. Mas vai chegar momentos que ele quer ouvir da nossa boca a gente falar para ele. Mesmo ele sabendo. Amém? Então tem coisas, irmãos, que a gente tem que ter sabedoria. Porque muita gente fala, nossa, monte, não tem nada a ver orar no monte. Pode orar no monte, você está buscando a Deus. Eu mesmo já tive muitas experiências com Deus indo orar no monte, buscando a presença de Deus no monte. Mas o melhor lugar para a gente buscar a presença de Deus é na nossa casa, dentro do nosso quarto, onde ninguém está vendo. A gente ora, pede a Deus, Deus está ali, vai nos ouvir e vai conceder aquilo que nós pedimos. Lógico, nós precisamos, além da gente ter uma vida de oração, a vida de oração também tem que ser persistente, irmãos. Nós temos que ter uma vida de oração para que a gente consiga chegar a ter um relacionamento com Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus fala assim que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então eu gosto muito de uma frase que eu vi, foi o pastor Silvio falando, né? Quando Cristo morreu na cruz, a presença de Deus foi liberada sobre toda a terra. Então não existe lugar que você não possa encontrar Deus. Se você dobrar os seus joelhos de dentro do seu quarto, se você dobrar o seu joelho no seu trabalho, qualquer lugar que você estiver, Deus vai te ouvir e vai estar ali para te atender. Mas Jesus quis dizer isso aqui para a gente não parecer com os hipócritas que oram nas praças, que oram nesses lugares para ser vistos pelos homens. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, irmãos, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glorificar o nome do Senhor. Aí, posteriormente, Jesus fala sobre a oração modelo, que eu já falei sobre essa oração. Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre isso, mas a gente tem que ser persistente no nosso clamor com Deus, né? Se você for repetir alguma coisa, ok, você repete. Mas assim, nós temos que entender que a oração, ela vai servir para a gente se relacionar com Deus. E por isso nós temos que ter... poderia até pedir para mudar isso aqui, mas
Precisamos ser persistentes na oração. Precisamos ter intensidade em vida de oração na presença de Deus. Nós precisamos ter uma vida que seja daquele jeito que Deus quer. E para a gente ter aquela vida do jeito que Deus quer, começa com a oração. Jejum, que eu falei uns vídeos atrás, oração, e depois eu vou falar a leitura da palavra, né, irmãos? Que nós devemos examinar as escrituras, porque a gente julga ter nelas a palavra da vida, aquela coisa toda. Então nós precisamos ter persistência na oração, porque o crente que ora, ele tem relacionamento com Deus. E aquele que ora, irmãos, eu quero falar para vocês uma coisa. Aquele que ora, ele não precisa ficar procurando profecia de igreja em igreja. Não precisa, irmão. Se você tem relacionamento com Deus, você não vai precisar de profecia, não. Deus vai falar com você mesmo. Igual eu vou falar para vocês, eu sempre tive uma vida de oração. Deus sempre vinha falar uma coisa, falar para mim mesmo. Raríssimas vezes é que Deus usou uma pessoa para falar alguma coisa comigo. Só quando eu não estava entendendo o que ele estava querendo, ele usou alguém para me mostrar, né? Então, irmãos, Deus, ele tem o desejo de se relacionar comigo e com você. Então ele quer se relacionar comigo e com você dentro do nosso quarto. É o melhor lugar para a gente orar, dentro do nosso quarto. A gente dobrar o nosso joelho, orar em pé, andando para não dormir, não sei, pode fazer assim também. Então é isso que a palavra nos manda. Que a gente tem que orar para Deus ver a nossa oração. A gente não precisa orar para que as pessoas vejam a nossa oração. Muitas igrejas, a pessoa pega o microfone e ora numa altura, orando. Aí o diabo fica sabendo de tudo que a pessoa ora. Aí o diabo pode tentar atrapalhar tudo que a pessoa faz, porque a pessoa ora para o diabo ouvir. Ora para Deus e o diabo ouvir. Você não precisa gritar quando você está orando. Deus não é surdo. Deus, ele conhece seu coração. Ele sabe tudo que você vai falar antes de você pedir. Então, irmãos, Deus, ele é soberano e ele nos ama. Então Deus, ele quer se relacionar comigo e com você. Porque uma das coisas que Jesus morreu na cruz é porque Deus queria se relacionar. Deus ama se relacionar com a sua criação. Deus quer ter um relacionamento firme com você. Se você entender isso, irmãos, através desse vídeo, eu quero te dar um conselho. Comece a ter uma vida de oração. Comece a orar todo dia na sua casa antes de dormir. 10 minutos. Comece com 10 minutos de oração todo dia. Você que é crente, você que é espírita, que é católico, que todo mundo, Deus ouve todo mundo. Então, se você ora, para no seu quarto, ora todo dia, independente da sua religião. Clama ao Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, um único Deus que tem o poder da salvação para nos dar, é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro igual ao nosso Deus. Então clame a Ele, você vai ver como que a sua vida vai começar a mudar. Quando você buscar Deus e se aproximar de Deus através da sua oração. Amém? Porque o nosso mediador é Jesus Cristo. Então quando você clama a Deus, dobra o seu joelho no seu quarto, você clama a Deus, Jesus Cristo, ele te ouve também. E ele te leva para perto do Pai. Porque Jesus é aquele que nos leva até Deus. Ninguém mais nos leva até Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Essa palavra de agora. Que Deus abençoe. Que Deus te dê uma semana de vitória na força do Senhor. Até o próximo vídeo, irmãos. Fiquem